Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo como a gente pode estar fazendo então um botão com uma função de liga e desliga aqui no Python, beleza? Lembrando vocês, tá? No último vídeo a gente criou um botão hambúrguer e inseriu uma imagem lá, tá? Para ele ativo, para a gente quando clicar nesse botão, então a tendência é que ele consiga abrir um menu. E dentro desse menu seria como um novo painel para vocês. Dentro desse painel vocês podem criar eh, um, um submenu dizendo, olha, abre calculadora científica, abre a calculadora de programação em si, tá? Nesse caso eu não vou fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar fazendo isso, ok? Nos próximos vídeos aí. Beleza. Esse vídeo então a gente vai estar implementando uma função para fazer esse menu de liga e desliga, ok? O nosso resultado por enquanto, a gente está com esse resultado. A gente tem dois painéis, eu fiz dois layouts e basicamente, né, o layout de cima aqui é um painel 1 e aqui de baixo é o painel 2, ok? Aqui vai ser responsável pela visibilidade dos resultados e aqui embaixo aqui vai ser responsável pela nossa calculadora, onde vai ficar os botões. Basicamente isso, tá? Ainda eu vou modificar várias coisas aqui, tá? Isso aqui é só para teste, para vocês verem como é que eu estou fazendo, ok? Vocês podem fazer totalmente diferente, vocês podem fazer apenas com um painel, como eu já havia mencionado antes, ok? A ordem de, de painel aqui dentro, tá? Ela respeita muito a ordem de como a gente instancia e coloca os objetos. Aqui em cena, o menu ele está depois, ele está acima da configuração anterior, que é o painel, beleza? Provavelmente, se eu colocar esse menu antes do painel, óbvio que o menu vai ser sobrescrito pelo painel, beleza? Sempre de cima para baixo aqui no Python funciona as coisas, ok? Sabendo disso, então, vamos voltar aqui para o nosso menu calculadora e vamos fazer o seguinte: a gente precisa é, importar a outra imagem que a gente vai trabalhar, certo? Para isso a gente pode estar copiando aqui esse caminho todo, para não ter que ficar digitando, né, sempre aí os caminhos. Aqui ao invés de ser on, agora eu vou colocar off, porque é uma imagem quando ele estiver desligado, ok? Uh, o nome da imagem aqui a gente pode criar uma função de over também, tá? Tem vários tipos de animações do Python que a gente consegue importar e fazer e acontecer, tá? Possibilidades são infinitas no Python. Existem mais de uma forma de se fazer programação aqui no Python, mas uma forma de se trabalhar com vários componentes que trabalham a mesma questão em si que a gente está trabalhando basicamente, tá? Nesse caso eu escolhi o nome de over, tá? Eu digitei mesmo o nome ali e coloquei um over, tá? Porque a ideia é quando a gente for para cima do botão, trocasse esse valor, tá? Mas eu vou fazer uma função que é quando a gente aperta nesse botão aqui, aí que ele vai trocar, beleza? Bom, seguindo aqui, eu vou estar colocando aqui então, criando uma variável booleana, self ponto. Para saber se eu pressionei essa tecla. A tecla vai começar como verdadeira, tá? Ou seja, ela está funcionando. Vou começar como true. Beleza? Feito isso, então a gente já tem então carregado as duas imagens. A imagem que está carregada no botão atualmente é a imagem de ligado. O que eu vou fazer agora aqui, eu vou criar uma função, tá? Para implementar nesse botão.
no Python aqui pra gente, no tkinter, pra gente dizer que a gente quer uma função num determinado elemento, a gente coloca o seguinte parâmetro aqui, tá? Command. Beleza? A gente está dizendo que agora esse botão ele vai ter um comando, tá? Esse comando a gente pode fazer aqui direto, por exemplo, eu quero sair. Basta apenas digitar aqui o kit, tá? Porque o kit ele já é do sistema do tkinter, então automaticamente se eu apertasse nesse botão, ele iria fechar o programa. Beleza? Vamos ver se isso aqui está funcionando na prática, basicamente. Beleza, vamos ver se isso aqui funciona. Se eu clicar aqui no menu, é para ele sair, tá? Ele fechou, então o programa, beleza? Por causa dessa função chamada kit, que é uma função reservada aqui do tkinter. Só que a gente vai criar nossa própria função para resolver esse problema do menu hambúrguer, beleza? Eu vou colocar o seguinte nome dessa função, tá? Vou colocar self ponto trocar ícone, tá? Porque eu quero que troque esse ícone quando eu apertar naquele botão, beleza? Essa função ela não está criada ainda, tá? A gente precisa criar essa função. Para criar a função, a gente viu como é que funciona. Eu vou copiar esse nome, eu vou vir aqui logo abaixo da função menu calculadora e eu vou criar então essa função def. Colei o nome que eu tinha copiado ali, da função que está no botão. Aqui eu vou colocar exatamente o self para poder ter acesso às variáveis aqui dentro da função. Beleza? Agora eu tenho acesso a tudo que tiver aqui dentro da função, desde que tenha o self, tá como vinculado a uma variável. Se eu tiver apenas assim, eu não tenho acesso mais a essa variável pressionei aqui dentro do trocar ícone. Para mim poder ter acesso a essa variável, eu preciso referenciar a minha própria classe, a minha própria função, beleza? Para isso a gente usa o self. Para evitar esse tipo de errinho aqui, a gente pode colocar um pass também, não tem problema. Beleza? Agora aqui dentro aqui a gente vai precisar fazer umas condições com if, tá? Que a gente aprendeu lá nos primeiros vídeos aqui de Python, basicamente. E a condição é essa. A condição que eu quero é se eu pressionei, se eu pressionei esse botão, significa que eu quero que ele faça alguma coisa. Lembrando que o valor do pressionei, ele começa como verdadeiro. Se ele começa com verdadeiro, significa que ele está pressionado. Beleza? Então, se eu pressionei, eu quero que ele faça alguma coisa nesse botão. Então, vamos dizer que o que o botão vai fazer, beleza? Vamos pegar o btn menu. Para editar a configuração de qualquer componente aqui no tkinter, a gente tem a função configure, beleza? A gente pode usar a função configure para isso. Mas a gente também tem uma forma reduzida que se chama config. E a gente pode estar usando essa função config para isso também. Beleza? Aqui a gente vai estar colocando image, porque eu vou trocar a imagem agora. Se eu pressionei o botão, eu vou trocar a imagem para outra imagem. Então eu vou dizer que imagem é essa, com self, e vou pegar essa variável que está armazenando a imagem do desligado. Daí eu vou estar setando aqui para o botão, quando eu clicar nesse botão. Então eu vou dizer self.imagem do desligado, img menu underline off, tá? Que é
a variável que está armazenando então a imagem do menu desligado. Beleza. Logo após eu logo após eu dizer que eu cliquei no botão, se eu cliquei no botão, eu não quero que esse botão fique ativo para sempre, porque o nosso botão ele precisa voltar a ser um botão normal. E o botão normal ele é ativo. O pressionei ele é verdadeiro, tá? Só que para ele não ficar eternamente falso, agora que eu, na verdade, eternamente com essa imagem de desativado, a gente precisa dizer que o código terminou aqui, que não tem mais nenhuma alteração, a não ser que eu peça para apertar no botão novamente, tá? Para isso, então, a gente vai colocar a variável booleana pressionei para falso. Quando a gente define isso, é como se a gente tivesse num jogo de FPS. Tá? A gente tem lá a cadência, a gente tem a frequência do disparo lá, né, no FPS. Se a gente definir que vai ser verdade o tempo todo, assim que primeiro projétil sair, ela vai disparar milhões de projéteis logo atrás. Para evitar isso, a gente define então que o disparo vai ser falso logo após o primeiro clique, tá? Então vai sair apenas uma bala daquela arma lá no FPS, beleza? É o mesmo conceito aqui. Beleza. Mas se eu clicar de novo, eu quero que volte para a imagem ativa, certo? Para isso a gente vai colocar um else aqui dentro. E vamos mudar essa imagem. Para mudar essa imagem, editar a imagem que está lá dentro, a gente pode copiar exatamente a mesma coisa aqui. Comando que já tem, que a gente já fez. Colocar aqui no else, só que dessa vez a imagem vai ser ligada. Beleza? Se eu apertar novamente no botão, o botão aqui ele vai estar como falso. Se ele estava verdadeiro, agora ele está como falso. Se ele tiver como falso e não mais verdadeiro, se ele tiver como falso, isso vai acontecer somente se eu clicar novamente no botão. Se eu cliquei novamente no botão, então eu troquei a imagem porque ele estava falso. Se ele estava falso, se ele está falso, logo, então agora ele vai ficar verdadeiro. Beleza? Para ficar uma coisa, um loopzinho aqui, um certo loop vai estar rolando nessa função aqui. Então, se eu cliquei, acontece uma coisa, se eu cliquei no mesmo botão novamente, vai acontecer outra. E se eu cliquei novamente, vai acontecer a mesma coisa que anteriormente e assim vai indo, tá? Essa é a função toggle que eles chamam, né? Que é a função do cliquei e vou clicar de novo. Basicamente isso. Então, pressionei, vai virar verdadeiro novamente. Se o pressionei é verdadeiro, se a variável é verdadeira, então entra nesse requisito aqui do menu. Beleza? Se ele é verdadeiro, ele vai ficar com a imagem original do verdadeiro. Beleza? Vamos ver isso aqui se está funcionando agora aqui na prática. Vamos executar o main aqui. Então aqui está a imagem. Se eu clicar no botão, ele tem que mudar essa imagem. Reparem que ele mudou a imagem para a imagem de clicado. Tá? Se eu sair do menu, novamente clicando novamente no botão, reparem que ele trocou. Então,
pro menu original, tá? Pro ícone original. Então, toda vez que eu apertar aqui, ele vai fazer um loop, tá? Ele vai basicamente fazer um loop trocando a imagem desse botão, ok? A gente pode estar fazendo para um evento depois, para quando a gente posicionar o mouse em cima. Tem várias coisas que dá para fazer aqui, tá? Só que dessa forma a gente sabe, ó, cliquei no botão, então o menu abriu. Cliquei no botão novamente, o menu fechou. Beleza? Só que dessa forma assim, a gente não sabe se o menu de fato abriu. Beleza? Eu preciso ter certeza absoluta que o menu vai funcionar se eu for implementar o menu com as opções de outras calculadoras para poder abrir aqui, porque quando eu abrir o menu, eu quero ter a opção de menu científico, né, calculadora científica, abrir calculadora científica, programação, né, calculadora de programação, calculadora de financeiro, calculadora de distância, beleza? Eu quero ter isso. Eu quero saber se isso vai funcionar de fato. E para isso eu preciso de uma resposta. Tá? No próximo vídeo, então eu vou estar colocando um menuzinho de status aqui em cima, para saber se quando eu cliquei nesse menu, ele abriu o menu. Tá? Só para mim ter uma resposta do que está acontecendo aqui. Pois eu tenho uma resposta apenas com o ícone. Mas será que de fato eu consigo chegar nos outros elementos, criar outros elementos além do botão, ao clicar no botão, por exemplo? Será que eu consigo editar os elementos aqui, além do ícone do próprio botão? Então essa é a questão, ok? E a gente vai estar vendo isso no próximo vídeo. Essa questão, a gente vai estar criando um label, tá? A gente vai estar criando um labelzinho aqui para dizer se, olha, menu foi aberto, menu não foi aberto, tá? Menu fechado, menu aberto, menu fechado, beleza? Só para a gente ter um parâmetro logo de referência, logo se aparecer que quando eu cliquei aqui o menu, aparecer menu aberto, eu quero que vocês entendam que se eu cliquei aqui e apareceu aqui menu fechado, se isso acontecer, logo, então a gente vai saber que se eu clicar aqui, eu posso, além de abrir, além de me mostrar aqui que o menu está aberto, eu posso criar também um painel que vai sobrescrever tudo isso aqui e colocar opções de outros menus aqui dentro para mim ter acesso, beleza? Porque eu já estou tendo esse nível de dinamismo aqui dentro da minha janela. Beleza? É nesse nível que a gente vai estar fazendo então no próximo vídeo, basicamente. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou e fui!